Fala aí, moçada, beleza? Nessa aula a gente vai estudar os triângulos, tá ok? Bom, nessa aula a gente vai trabalhar com a parte da geometria plana dos triângulos, tá? A gente não vai trabalhar com lei dos senos, lei dos cossenos, que entra na parte lá da trigonometria, beleza? Então aqui a gente vai trabalhar na parte da geometria plana, tá ok? Beleza, então vamos lá. Bom, para começar, o que é um triângulo? Um triângulo vai ser qualquer polígono, a gente já estudou os polígonos, né? Então vai ser qualquer polígono formado por três lados, beleza? Triângulo. Ah, professor, triângulo, três ângulos, é isso? Exatamente isso, né? Ó. Triângulo, três, né? Triângulo, três ângulos, é isso mesmo. É uma figura onde eu vou ter três ângulos. Aqui, ó. Qualquer polígono formado por três lados e eu vou ter três ângulos, né? Beleza, tá aqui o nosso triângulo com três ângulos, né? Tá ok. Aí eu vou ter os vértices A, B e C, né? Tá ok? Os vértices A, B e C. Eu vou ter lados A, lado B e lado C, né? Beleza? Essa distância aqui, a distância de um vértice até o outro é o lado que eu tenho, né? Vértice é o ponto de encontro de dois lados, né? É as pontas. E aí a gente tem os nossos ângulos aqui, então, né? Beleza, bem fácil. Propriedades dos triângulos, tá? Propriedade mais importante. Em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos tem que dar 180 graus, tá ok? Então tá. Vamos pegar esse ângulo aqui. Vamos chamar ele de ângulo A. Esse ângulo aqui vamos chamar de ângulo B. Então, A mais B mais o ângulo C aqui tem que dar 180 graus. Essa propriedade aqui é muito importante, tá? Você tem que saber ela. Em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos tem que dar 180 graus, tá ok? Beleza. Qual outra propriedade interessante, professor? Seguinte, qualquer triângulo que eu pegar o ângulo externo, ele vai ser igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Não entendi nada, professor. Tá, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, o que é um ângulo externo? É o seguinte, eu vou prolongar aqui, ó. Eu vou prolongar cada um dos meus lados do meu triângulo, tá ok? Vamos botar mais para baixo aqui o vértice A. E aí o que vai ser o ângulo externo? Eu vou pintar de azul aqui. É esse ângulo que falta para completar aqui com o prolongamento que eu fiz, ó. Esse ângulo de azul aqui. Esse aqui é o ângulo externo a esse ângulo A, esse é o ângulo externo ao ângulo B. E esse outro aqui é externo ao ângulo C. O que vai acontecer? Se eu quero a medida desse ângulo aqui, ela vai ser igual à soma dos outros dois ângulos não consecutivos a esse aqui. Então é igual à soma desses outros dois aqui. Tá ok? Por que isso acontece? Seguinte, eu sei que a soma desse ângulo todo aqui tem que dar 180 graus, porque está formando um ângulo raso, né? Beleza, tem que dar 180. Bom, se eu pegar esse azul aqui, ele somado com o vermelho tem que dar 180, beleza. Se eu tiro o 180, o que vai acontecer? O azul mais o que faltou aqui tem que dar 180, né? Bom, se eu pego esses dois aqui, menos o vermelho, eles também têm que dar 180. Por quê? Porque em qualquer triângulo a soma tem que dar 180. Então, se eu pego esses dois mais esse, somando os três, tem que dar 180, certo? Então, se eu pego esses dois e tiro esse aqui, o que faltou tem que dar 180, tá? Então, esse é igual à soma desses dois aqui. Porque ambos somados com esse tem que dar 180, beleza? Se eu pegar o azul e somar com o vermelho, tem que dar 180. Se eu pegar esses dois e somar com esse mesmo, tem que dar 180. Por isso que esse é igual à soma desses outros dois. E lógico, né? Se eu pegar esse aqui de cima, ele vai ser igual à soma desses outros dois. É igual à soma dos dois ângulos não consecutivos. Não vou pegar o que é consecutivo a ele, pego os outros dois. Né? Se eu quero esse ângulo externo aqui, vai ser a soma desses outros dois aqui. Beleza. E agora, então, a gente tem aqui classificação dos triângulos, tá? Eu posso ter alguns tipos de triângulos que eu marquei aqui. Eu posso ter um triângulo escaleno, eu posso ter um triângulo isósceles, eu posso ter um triângulo equilátero, eu posso ter um triângulo acutângulo, eu posso ter um triângulo retângulo e um triângulo obtusângulo. Tá ok?
Esses três primeiros, a classificação é quanto ao ângulo, e esses aqui de baixo, aliás, os primeiros é quanto aos lados, e esse aqui de baixo é quanto aos ângulos, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar com a classificação dos triângulos aqui. Primeiro triângulo, triângulo escaleno. O que significa um triângulo escaleno, professor? Todos os lados dele são diferentes, tá? Então é o seguinte, eu vou ter aqui o lado A, lado B e lado C aqui. O que significa o triângulo ser escaleno? O lado A é diferente do lado B, que é diferente do lado C. Todos os lados são diferentes, tá? Consequentemente, se todos os lados são diferentes, todos os ângulos vão ser diferentes também, tá? Eu vou ter três ângulos aqui, os meus três ângulos, né? E como os três lados são diferentes, os três ângulos são diferentes, tá? Então, beleza. Vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo A, esse aqui de B e esse aqui de C. Tanto faz os nomes, né? Aqui eu estou dando nome qualquer ali, tá? Importante é saber, então, que o ângulo A vai ser diferente do ângulo B, né? A medida dele, que vai ser também diferente do ângulo C. Já no triângulo isósceles, eu vou ter uma coisa muito legal acontecendo ali. O que, professor? Eu vou ter dois lados iguais. Triângulo isósceles, eu vou ter dois lados iguais. Quais vão ser esses lados? Vão ser esses dois, né? O de baixo a gente consegue perceber que é menor. A gente sempre vai conseguir ver quais são os lados iguais, tá? Beleza. Mas o importante é você saber que isósceles são dois lados iguais, tá? Você não vai olhar para o triângulo e ver que os dois lados são iguais tão nitidamente, tá? Beleza, o importante é saber então que o triângulo isósceles ele vai ter dois lados iguais. Então, beleza. No meu desenho a gente consegue perceber então que esse lado vai ser igual a esse, né? Vamos chamar esse de A, esse de B e esse lado de baixo de C. Tá ok? Então eu vou ter o lado A igual ao lado B. Beleza, o lado A é igual ao lado B e eles são diferentes do lado C. Lado C a gente chama de base do triângulo isósceles, tá? Legal. Como eu tenho dois lados iguais, em consequência disso eu vou ter dois ângulos iguais. Beleza? Quais vão ser esses dois ângulos iguais? Vão ser os dois da base, né? Vão ser esses dois aqui de baixo. Beleza? Então, esses dois ângulos aqui de baixo vão ser iguais. Vamos chamar esse ângulo aqui de cima de A, esse de baixo aqui de B e esse de baixo aqui de C. Então, o ângulo A vai ser igual ao ângulo B e eles... Opa! Não, né? O ângulo B é igual ao ângulo C. Então, o A vai ser diferente do B, que é igual ao C. Ângulo B e ângulo C são iguais e os dois são diferentes do ângulo A. B e C iguais e diferentes do A. Beleza. Talvez essa nomenclatura aqui esteja um pouco complicado, mas não tem segredo nenhum. Escaleno, todos os lados diferentes, todos os ângulos diferentes. Isósceles, eu vou ter dois lados iguais e dois ângulos iguais. Só precisa saber isso, tá? Não precisa saber quais lados vão ser iguais. Até porque a questão normalmente vai informar isso, tá? E agora, triângulo equilátero. Equilátero, bem bacana, todos os lados são iguais. Os três lados do triângulo são iguais. Então eu vou ter aqui os lados A, B e C, tá ok? E aí eu vou ter que A é igual a B, que é igual a C. Os três lados são todos iguais. Qual a consequência disso? Todos os ângulos vão ser iguais, né? Se todos os lados são iguais, todos os ângulos vão ser iguais. Beleza, isso vai ser muito bacana pra gente aqui. Bom, se todos os ângulos são iguais, qual vai ser a medida de cada um deles? A gente pode saber a medida deles aqui, sim. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180. Beleza? Se todos eles são iguais, todos vão ter a mesma medida. Então todos vão ser 60 graus, né? Porque daí somando 60 mais 60 mais 60, 60 vezes 3 vai dar 180. Então no triângulo equilátero, todos os ângulos medem 60 graus, né? Então vamos chamar esse ângulo aqui de cima de A, aqui embaixo de B e aqui de C. A gente tem que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a 60 graus.
todos os ângulos são iguais a 60 graus, tá? Beleza. Escaleno todos os lados diferentes, todos os ângulos diferentes. Isósceles, dois lados iguais, dois ângulos iguais. E equilátero, todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, que medem 60 graus. Beleza. Agora a classificação quanto ao ângulo. Eu posso ter um triângulo acutângulo, um retângulo e um obtusângulo. Bom, triângulo acutângulo é quando todos os três ângulos dele são menores que 90 graus. Beleza? Vamos marcar aqui os ângulos então, né? E os três ângulos vão ser menores que 90 graus. Beleza. No triângulo retângulo, eu vou ter um ângulo exatamente igual a 90 graus. Eu vou ter um ângulo que mede 90 graus. Eu vou ter um ângulo reto, tá ok? Eu sempre vou ter dois lados que são perpendiculares, ó, tá ok? Então eu vou ter um triângulo retângulo. Esse aqui é muito importante, tá? Guarda no teu coração esse aqui, ó. Guarda no seu coraçãozinho porque ele é muito importante, tá? Triângulo retângulo, eu vou ter um ângulo reto. Beleza. E o triângulo obtusângulo é quando eu tenho um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Maior que 90 graus. Tá? Então, eu tenho esse ângulo aqui que é maior que 90 graus. Ó. Pode perceber que a abertura dele é maior que 90. Então, eu vou ter um triângulo obtusângulo. Tá ok? Então, a classificação dos triângulos está aqui. Tá ok? A gente vai ver melhor como usar essas classificações na nossa aula de exercícios, mas basicamente é essa a classificação que a gente vai ter dos triângulos, tá ok? Agora a gente vai estudar as sevianas de um triângulo, tá? Antes disso, eu acabei esquecendo de comentar uma propriedade importante que a gente vai ter nos triângulos, tá? Em qualquer triângulo, o maior lado ele está sempre oposto ao maior ângulo, tá? Que é uma coisa bem lógica, né? Vamos pensar comigo. Bom, o maior lado que eu tenho ele tem que ter a maior abertura, né? Ó, se eu pego esse lado aqui, ó, ele vai ter que ter a maior abertura. Se eu pego o menor lado, ele tem uma menor abertura, tá ok? Né? É bem lógico, o maior lado que eu tiver, o ângulo que está oposto a ele vai ter que estar mais aberto, tá ok? Só pensar o seguinte, ó, quanto maior for o lado, mais eu tenho que abrir o ângulo aqui em cima para eu ter esse lado. Então, o maior lado está sempre oposto ao maior ângulo, tá? Beleza. Agora, então, vamos para as sevianas de um triângulo. Bom, triângulo não vai ter diagonal, que a gente estudou lá nos polígonos, né? Não tem diagonal. Mas vai ter as sevianas, então. Tá, o que seriam as sevianas? Bom, uma seviana é qualquer ponto que parte de um vértice até o lado oposto, tá ok? Qualquer segmento que parte do vértice do triângulo até o lado oposto. É uma seviana. Aí a gente tem as três principais sevianas. As três sevianas notáveis que vão servir para a gente nos exercícios, tá? Por quê? Porque elas têm características, elas têm coisas que elas fazem nos triângulos que são importantes. Vamos começar pela mediana, então. A mediana, o que ela faz? Ela chega no ponto médio do lado oposto, né? Então tá. Seviana parte de qualquer vértice até o lado oposto. A mediana, o que ela faz? Ela chega no ponto médio do lado oposto. Ó. Se ela chega no ponto médio do lado oposto, significa o quê? Que ela divide esse lado ao meio, né? Então a gente tem quantas sevianas? Quantas medianas? 3, né? De cada vértice parte uma. Então a gente tem 3 medianas aqui. Tá ok? Então a mediana, ela chega no ponto médio do lado oposto. Beleza. Coloquei N aqui para representar ponto médio, tá? Beleza. A bissetriz, o que a bissetriz faz? A bissetriz, ela parte do vértice dividindo o ângulo ao meio. Aonde ela vai chegar do outro lado, não importa pra gente, tá? Então a gente vai ter o ângulo aqui, né? E aí a bissetriz, ela parte do vértice dividindo esse ângulo ao meio, dividindo o ângulo em 2 iguais. E aí, onde ela vai chegar no lado oposto, isso não vai importar. Beleza. Então, eu também vou ter 3 bissetrizes. Ela parte dividindo o ângulo ao meio. E onde ela chega não importa. E a altura, ela é uma seviana que ela tem que chegar no lado oposto formando um ângulo reto, formando um ângulo de 90 graus.
A altura tem que formar um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Então a altura, ela seria essa seviana aqui, ó. Ela chega formando um ângulo de 90 graus. Ela chega perpendicular com o lado oposto. Então eu teria essa altura. Eu poderia ter... Opa! Essa minha reta aqui tá bem feia, né? Poderia ter essa outra altura aqui e poderia ter mais essa altura aqui também, né? 3 alturas, tá? Então é isso. Mediana, ela parte do vértice chegando ao ponto médio do lado oposto, beleza? Bissetriz, ela parte do vértice dividindo o ângulo ao meio. E a altura, ela parte do vértice formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Essas são as principais, então, sevianas, tá ok? Agora, para a gente terminar a nossa aula, a gente vai ver um pouquinho sobre Teorema de Pitágoras e também semelhança de triângulos, beleza? Vamos lá então para o Teorema de Pitágoras, tio Pete, tá certo? Vamos lá. Bom, Teorema de Pitágoras, ele só vai servir, a gente só vai usar ele só serve para triângulo retângulo. Por isso que eu falei para você guardar o triângulo retângulo no seu coração, tá? Ele é bastante importante. O Teorema de Pitágoras só serve para ele, tá ok? O que o Teorema de Pitágoras diz pra gente? Primeira coisa, em qualquer triângulo, o que vai acontecer? Eu vou ter, qualquer triângulo retângulo, eu vou ter um lado que é a hipotenusa e vou ter os outros dois lados que são catetos, tá? Beleza. Hipotenusa é sempre o maior lado, tá? Beleza. Hipotenusa é sempre o maior lado. Então a minha hipotenusa está aqui, certo? Vou chamar ela de A. Beleza. Os outros dois lados a gente chama de catetos, tá? Então tanto faz. B aqui, C aqui, ou C e B, não importa, tá? Beleza. Hipotenusa, o maior lado, está oposto ao maior ângulo. Se esse ângulo é de 90, ele vai ser o maior, né? Porque aqui não tem como ter um ângulo maior que 90 graus. Concorda? Né? Porque se eu tiver 90 graus aqui, a soma já dá 180, mas aí falta outro ângulo, então não tem como. Né? Se eu tenho um ângulo de 90, com certeza ele é o maior do triângulo, então o lado oposto a ele é a hipotenusa. Legal. Mas visivelmente a gente percebe que é o maior lado, né? Então tá. Maior lado hipotenusa, os outros lados são catetos. O que vai acontecer? O que o Teorema do Pitágoras fala pra gente? Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Legal? Bem fácil, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cada cateto ao quadrado somados, né? É isso aqui que diz o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, beleza. Para que vai servir isso aqui, professor? Para quando eu tenho dois lados, por exemplo, e quero achar o terceiro. É só eu aplicar a relação de Pitágoras, eu acho o terceiro lado. Por exemplo, vamos pegar um triângulo retângulo aqui, bem fácil, ó. Eu tenho os catetos 3 e 4 e eu quero achar o valor da minha hipotenusa, que é x, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso aí, professor? O quadrado da hipotenusa, então, fala para mim x ao quadrado, né? É igual à soma dos quadrados dos catetos. Meu Deus, professor, soma dos quadrados dos catetos, o que você está falando? Bem fácil, vou pegar cada cateto, vou elevar ao quadrado e vou somar, não é isso? Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A soma dos quadrados de cada cateto. Beleza. Então eu vou ter x ao quadrado igual, 3 ao quadrado é 9, né? Mais 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado igual, 9 mais 16 é 25, né? Então eu tenho x ao quadrado vai ficar raiz de 25. Raiz de 25 é mais ou menos 5, mas como aqui eu estou trabalhando com medidas, não pode ter medida negativa, né? Então x é 5. Então, através do Teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa desse triângulo aqui é 5. Então, serve para isso aí, né? Semelhança de triângulos, tá ok? Vamos lá. Bom, primeira coisa, o que eu vou ter que ter nos meus triângulos para ter semelhança? Bom, eu sempre vou trabalhar com dois triângulos, tá? E eles vão ser semelhantes quando os ângulos internos correspondentes forem iguais. O que significa isso, professor? Ângulos internos correspondentes. Por exemplo, se eu pego esse ângulo aqui, ele vai ter que ser igual a esse ângulo aqui do outro triângulo. Se eu pego esse ângulo aqui,
ele tem que ser igual a esse ângulo aqui do outro triângulo. Se eu pego esse ângulo aqui desse triângulo, ele tem que ser igual a esse ângulo desse triângulo. Pego os correspondentes, eles têm que ser iguais. Se acontecer isso, eu tenho triângulos semelhantes. Por quê? Porque se todos os ângulos internos correspondentes forem iguais, os triângulos eles vão ter o mesmo formato. A diferença entre eles é que um vai estar aumentado e outro vai estar diminuído, só que ambos na mesma proporção. Então o que vai acontecer? Eu vou ter proporcionalidade entre os lados. Eles têm medidas diferentes, só que eles têm a mesma proporção, né? Os ângulos internos são iguais, eles têm o mesmo formato. Então vai acontecer a proporcionalidade entre os lados. Então beleza, eu sei que esses dois triângulos aqui são semelhantes, né? E aí eu quero saber a medida x. Para isso que vai servir, por exemplo, né? O que eu vou fazer? Eu vou montar a proporcionalidade, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. O lado 8 está para o lado 4, assim como o lado 6 está para o lado x, ó. Esse lado dividido por esse é igual a esse lado dividido por esse. Tá ok? Então o que vai acontecer? Igualdade de proporções multiplica o cruzado, né? Ó, 8x igual a 6 vezes 4, 24. X igual a 24 dividido para 8 dá 3, né? Olha só que fácil de entender isso aqui. Se esse lado é a metade desse lado aqui, ó, 4 é a metade de 8, né? Beleza? Se esse lado é a metade desse lado aqui, esse lado vai ter que ser a metade desse aqui. Eles são proporcionais. É isso que é a proporcionalidade, né? Se esse lado é metade desse, esse vai ter que ser a metade desse. Então, é 3. Se aqui em cima, por exemplo, fosse 10, a gente saberia que esse lado aqui seria 5. Porque a proporção desse triângulo para esse é que cada lado é a metade do triângulo maior, né? Então, se aqui fosse 10, a gente saberia que era 5. Então, semelhança de triângulos vai ser isso. Eu vou ter proporcionalidade entre os lados.